você. Alô, você. Você tá assistindo o Maicon, né? Você tá assistindo o Maicon aí, né? Cafezinho e tal. É o cara, né? É o cara, é o cara. Ele é o cara, pô. Aí sim. É o rei. Rapaz, eu sou fã do Maicon, né? Eu sou fã do Maicon. Sou fã do Maicon. O Maicon joga duro, não é isso? O Maicon joga duro e eu sou fã dele, né? Eu sou fã do Maicon, né? Perceba bem que eu sou fã. E todo fã, né? Ele tem que jogar duro, né? Não, com todo respeito, pessoal, deixa um pouquinho. Olha só o que esse cara faz. Aí. Não, fala sério. Igual nunca. Não tem como. Aí. Eu já até tentei. Eu fico tentando aqui em casa, né? Aí. Joga duro. Não tem comparação. É o melhor. Olha só o que ele faz. Aí. Ele joga muito duro. Aí. Ele joga duro, né? Aí. Só mais um pouquinho. Vou virar pra mim. Mas eu não posso deixar... Olha só, mano. Eu sou amante da dança, né? Então é complicado. Eu sou fã. Não tem como. Aí. É o rei do pop. Corta pra mim. Maicon, corta pra mim. Eu tô aqui, né? E eu tô com a roupa do Maicon, né? Sou o quê? Eu gosto, né? Então o cara que ele tem que mandar um bilidinho, né? Pá, e lança o chapéuzinho, né? Valeu, galera. Ontem nem deu pra entrar aqui, né? Meio cansado. Vocês acompanharam ontem? Só acompanharam ontem? Valeu, Maicon. Segura aí agora. Que agora tem que jogar duro aqui. Isso. Segura aí que tem que jogar duro. Ontem, né, o chapéu, né? Chapéu diamante focado, né? Chapéu do Maicon. Joga aqui, né? E aí tu tem aquela jogada que ele fez lá, né? Tá. Eu já tentei. Mas não dá não. Valeu, Manaus. Trazer pra cá pra jogar duro. Prof meio cansado, né? A ocorrência ontem o jogo foi duro ontem. A gente recuperou, né? Vocês assistiram ontem? A gente jogou duro, né? Perceba bem quanto a gente jogou duro, né? O flagrante, né? Flagrante ele fica até meio chateado, né? Se ficar botando pilha no flagrante, ele é ciumento. Perceberam ontem lá na DP, né? E a gente conseguiu recuperar dos 25 cachorros aí que foram roubados, né? A gente conseguiu recuperar, né? Os cachorrinhos ali, a gente conseguiu recuperar, né? Dos 25 a gente conseguiu recuperar 10 e hoje o jogo vai continuar sendo duro, né? O pessoal da Teria foram resgatados, jogaram duro. Show de bola? Bacana. Então vou começar aqui com perceba, não é isso? Perceba bem, né? Perceba bem, é isso aí. Então, pessoal, o que eu vou falar aqui? Dar umas dicas só, claro que eu não vou aprofundar, em relação à tentativa, né? Perceba bem, né? A gente começou já com perceba, é isso? Então, perceba bem que, né, a tentativa constitui a terceira fase do intercrimes, não é isso? Primeiro eu tenho a cogitação, depois eu tenho a preparação, logo em seguida a execução e a consumação, né? É o entendimento majoritário, né? Que o intercrimes ele é formado por 4 fases: preparação, cogitação, execução, consumação, né? Legal, então? Bacana? Legal? O que vem a ser um crime tentado, né? O que é um crime tentado? O que você tem que colocar
na sua cabeça? Crime tentado é aquele que você inicia a execução e o resultado não ocorre por circunstâncias alheias à sua vontade. Bacana? E aí eu tenho o crime tentado. Perceba bem que lá no artigo 14, artigo 14, inciso 2 do Código Penal, você não tem como adequar uma conduta direto no artigo 14. Não tem. Você sempre, para adequar uma conduta no artigo 14, ou seja, para falar que o crime é tentado, para jogar lá no 14.2, né? Veja que para jogar no 14.2 você tem que combinar com o tipo principal. Ou seja, o 14.2 é uma norma de adequação imediata. É uma norma, né, de subordinação de adequação imediata, também chamada de norma de extensão temporal. Professor, como assim norma de extensão temporal? Porque se você pegar o 121, por exemplo, perceba bem, você vai analisar o 121, está lá dizendo matar alguém. Matar alguém. E se tentar matar, tem como você jogar no 121 direto? Não tem. Então, veja que o 121 ele trabalha com crime consumado, né? Professor, então ele trabalha com a quarta fase do intercrimes? Preparação, cogitação, preparação, execução, consumação. Ele trabalha com a quarta, Professor, então por que norma de extensão temporal? Eu vou raciocinar com você, eu tenho um primeiro tempo, que é a cogitação. Eu tenho um segundo tempo, que é a preparação. Eu tenho um terceiro tempo, que é a execução. Eu tenho um quarto tempo, que é a consumação. Norma de extensão temporal, porque eu vou pegar o quarto tempo, não é isso? Eu vou sair do quarto tempo e vou para o segundo tempo. Então, a norma de extensão temporal, ou seja, a lei, se você analisar o 121, ela pune a consumação. Aí o 14.2 falou o seguinte, olha, lei, eu sei que você pune a consumação, mas eu vou ter que puxar para cá. Eu vou puxar, tá? Extensão temporal. Eu vou abreviar a punição. Mas quando eu abreviar a punição, calma. Ele não vai responder pelo crime consumado, vai responder pelo crime tentado. É isso? Aí o legislador fala assim, olha, o 14 dizendo, né? Eu tô de preto, já se ligou, né? O 14 dizendo, vamos lá no 14, né? Pega aí teu código aí, jogando duro. Professor, você chegou jogando duro, né? Cheguei. Olha só o que fala o 14.2. Olha, 14, né? Vai lá. Ele primeiro fala crime consumado, e fala consumado quando nele se reúnem todos os elementos de sua definição legal. Tentativo. Tentado quando iniciada a execução, não se consuma por circunstância alheia à vontade do agente. E aí, ele aqui, o 14, ele fala do crime consumado, né? No inciso 1, né? Aí fala, disse o crime consumado. Consumado quando nele se reúnem todos os elementos de sua definição legal. Bacana? Tentado. Tentado quando, iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Olha a punição da tentativa. Aí ele fala, pena da tentativa, parágrafo único. Salvo disposição em contrário, pune-se a tentativa com a mesma pena correspondente ao crime consumado, diminuída de 1 a 2/3. Professor, por que salvo disposição ao contrário? Porque você vai verificar que tem alguns crimes que a tentativa recebe a mesma pena da consumação. São os crimes de atentado, você tem exemplos lá na lei de abuso de autoridade, né? Atentado, tal. Legal, bacana, lá você tem um exemplo de crimes de atentado. Então você vai verificar lá que a tentativa ali corresponde à consumação do crime, né? Crime de atentado, exatamente, também chamado de empreendimento. Fica ligado então, tá? No que eu falei agora. Então, por isso que é norma de extensão temporal. O legislador, ele puxa, né? Ele puxa, olha só, vamos punir na terceira fase, né? Vamos punir na terceira fase, é isso que o legislador fala. Por isso que é norma de extensão temporal. Entenderam? Extensão. Opa, vem pra cá, vem pro meu tempo. Vem pro meu terceiro tempo. Jogando duro, né? Jogando duro. Legal. Bacana então, né? Tentativa, então, professor, é isso, né? Se então pode, é uma norma de... É uma adequação típica de subordinação imediata, né? Porque tem que combinar, né, com o tipo principal. Bacana. Também posso chamar de norma de adequação típica, né? De subordinação indireta também, né? Pode, também pode. Legal? Também pode. E quais são os elementos
Quais são os elementos da tentativa? Perceba bem que na tentativa eu tenho que ter o dolo, eu tenho que ter início da execução, não é isso? Eu tenho que ter o dolo, tenho que ter o início da execução. E outra, a consumação não pode ocorrer por circunstâncias alheias à minha vontade. Então veja que eu tenho esses três elementos. O dolo. Professor, por quê? Porque, veja bem, né? Eu não posso ter uma tentativa em crime culposo. Né? Como é que eu vou tentar ser negligente? Bacana? Então, por quê? Quais são os elementos da tentativa? Você tem que falar dolo, né? Início da execução e a não consumação do crime por circunstâncias alheias à vontade do agente. Bacana? Circunstâncias alheias à vontade do agente. Perceba bem que uma tentativa, ela pode ser perfeita, ela pode ser acabada, ela pode ser crime falho. Veja bem que eu dei sinônimos, na verdade, né? Então, a tentativa, quando ela é perfeita, também chamada de acabada, também chamada de crime falho, perceba bem que eis que ao esgotamento dos atos executórios. Como assim, professor? Eu não entendi. O Zuc Lindo realizou disparos de arma de fogo para atingir o Zuc Rambo. Ele tinha 5 munições. Realizou os 5 disparos. Legal? Realizou os 5 disparos. Perceba que ele, ao realizar os 5 disparos, a vítima, né, veja que esgotou todos os atos executórios. Beleza? Professor, a vítima pode ter sido atingida ou não, né? Sim. Pode ter sido atingida ou não. Legal? Mas ele esgotou os atos executórios? Esgotou. Eu vou chamar essa tentativa de tentativa perfeita. Beleza? Tentativa acabada. Acabou os atos executórios. Ou vou chamar também de crime falho, ou seja, o crime falhou. Não consegui a consumação. Bacana? Não é que eu não consegui atingir, não. Eu não consegui a consumação. Eu posso ter atingido a vítima ou não. Legal? Então, tentativa perfeita, eu vou chamar também de tentativa acabada, ou vou chamar também de crime falho. Beleza? Tentativa perfeita? Legal, professor. Então, na tentativa perfeita, há o esgotamento dos atos executórios. Legal. E o resultado não ocorre por circunstâncias alheias à vontade do agente. Bacana, hein? Pô, professor, se você falou que tem a tentativa perfeita, a tentativa acabada, também chamada de crime falho, é porque deve ter uma tentativa imperfeita, inacabada. Será assim? Sim. Eu tenho a tentativa imperfeita ou a tentativa inacabada quando durante os atos executórios há uma interrupção. Professor, não entendi. O Zuc Lindo, ele está atirando. Chegou a polícia. Ele ainda tem 3 munições, né? Segurou. Olha aí, pô, tá aí. Veja que nessa concepção, né, em que ele ainda está realizando os atos executórios, ele não acabou, eu tenho uma tentativa imperfeita, porque não ocorreu o esgotamento dos atos executórios. Então, eu tenho uma tentativa imperfeita, eu tenho uma tentativa inacabada. Bacana? Legal. Não faça confusão com outro instituto, que eu vou analisar outro dia, fica tranquilo, né? Porque aí é um estudo que eu quero analisar numa transmissão, tá? Não faça confusão com a tentativa abandonada. Tentativa inacabada é uma coisa. Tentativa abandonada é uma outra situação. Eu posso estar ali executando os atos executórios, e durante os atos executórios eu falei, eu não vou matar mais não. Não vou matar não. Eu posso até continuar, mas não vou matar. Perceba que eu abandono a tentativa durante os atos executórios, eu vou chamar de desistência voluntária. Né? Abandono, né, voluntariamente. Perceba que eu atirei, terminei os atos executórios, mas antes de ocorrer a consumação, eu estou na tentativa, eu vou abandonar essa tentativa, eu vou abandonar e vou salvar a vítima. Abandonei a tentativa depois dos atos executórios. Antes da consumação, né, eu salvei, levei a vítima para o hospital. Eu tenho um arrependimento eficaz. Então, arrependimento eficaz, desistência voluntária, são formas de tentativa abandonada, professor,
que não tem nada a ver com tentativa inacabada. Entenderam não? Não faça confusão com a tentativa inacabada com a tentativa abandonada. Estou de preto. Surpresa, hoje foi surpresa. Então, professor, não posso fazer confusão, né? Não, você não pode. Porque a tentativa abandonada, ele abandona a tentativa. Ele pode abandonar durante a execução ou tendo desistência voluntária. Ou ele pode abandonar após os atos executórios e praticar um ato para salvar a vítima. Ele abandonou, porque ele não deixou a consumação ocorrer. Eu tenho arrependimento eficaz. Bacana, então. Entendi. Tá, então volta um pouco, professor. Eu vou voltar. Vai lá, então. Tentativa perfeita, também chamada, né? De tentativa acabada, também chamada de crime falho. Ao esgotamento dos atos executórios. Bacana? Em relação à desistência voluntária e arrependimento eficaz, eu vou falar uma outra aula, né? Aí você tem aí na questão de ponte de ouro, não é isso? A gente vai falar uma outra aula, né? Hoje já se fala na ponte de diamante, já se fala na ponte de prata, né? Arrependimento posterior. E você tem hoje na ponte de diamante, fazendo uma referência à organização criminosa, você tem inclusive hoje, né? Uma concepção aí do professor Luiz Flávio Gomes, a ponte de prata qualificada. Mas depois a gente fala dessa parte de engenharia do direito penal, né? A construção de pontes, não é isso? Teve uma semana que a gente falou da parte de medicina do direito penal, não é isso? As síndromes, né? Hoje a gente está jogando duro. Eu não vou entrar no instituto da desistência voluntária e arrependimento eficaz. Eu só farei um pouquinho aqui, só para você entender. Legal? Uma outra transmissão, eu vou jogar duro nesse sentido. Eu estou de preto. Eu tenho que saber onde eu estava agora no meu pensamento. Legal. Tá. Então, veja... Engenharia, construção de pontes. Eu jogo duro. Vamos lá. Então eu tenho uma tentativa que ela pode ser perfeita, né? A tentativa ela pode ser perfeita, não é isso, professor? Isso. Acabada? Sim. Crime falho. Ao esgotamento dos atos executórios. Bacana. Os atos executórios, professor, se encontram na terceira fase, né? Do intercrimes. Legal. Você está na terceira fase porque eu tenho um tempo. Eu tenho um primeiro tempo, a cogitação. Eu tenho um segundo tempo, né, preparação. Eu tenho o terceiro tempo, que é a execução. Se eu for analisar o 121, ele trabalha com o quarto tempo, que é a consumação. Então, quando eu trago uma punição para o 14.2, na verdade, há uma extensão de tempo, né? Você está jogando do final para cá. Então, a norma é de extensão temporal. E legal. E veja que eu não posso também pegar uma conduta e jogar direto no 14.2, né, professor? Não. Porque para eu jogar no 14.2, tem que ocorrer uma subordinação, né? Uma combinação, isso. 121, 14.2. Homicídio tentado. Professor, então aí eu tenho uma norma, uma adequação típica, não é isso? De subordinação imediata ou de subordinação indireta. Bacana, professor. Você jogou duro, hein? Bacana. Aí tá. Se eu tenho uma tentativa perfeita, se eu tenho um esgotamento dos atos executórios, que eu chamo de tentativa perfeita, eu também chamo de tentativa acabada, ou chamo de crime falho, é porque eu tenho uma tentativa imperfeita também. Eu estou de preto. Que tá, o jogo começou duro hoje de manhã. Falei, vou botar o preto só em homenagem aos meus alunos da manhã, que geralmente eu coloco à noite. Na tentativa imperfeita, inacabada, e tentativa inacabada não tem nada a ver com a tentativa, né, abandonada, é uma outra situação, trabalha com outros institutos. Veja bem que na tentativa imperfeita não há esgotamentos dos atos executórios. O Tício está realizando o disparo e o policial chegou no momento, ele ainda está realizando. Então essa tentativa ela não foi acabada, ela é inacabada, não é isso? Ela é imperfeita. Legal. Tá, professor, então já entendi já. Legal. Bacana, tentativa perfeita, tentativa imperfeita. Professor, tanto na tentativa perfeita como na tentativa imperfeita, pelo que você falou, a vítima ela pode ser atingida ou não. Sim. Entenderam ou não? A vítima pode ser atingida ou não. E se a vítima for atingida, professor, veja bem que é uma lesão bem jurídico, né? E quando uma vítima é atingida através de disparo de arma de fogo, por exemplo, ela é lesionada, sim. Se ela recebe uma lesão, acaba sangrando, sim. Tá. Então você tem que raciocinar que acaba sangrando, que o sangue é vermelho, e você vai chamar essa tentativa de tentativa vermelha. Não é isso?
tentativa vermelha, também chamada de tentativa cruenta. O vermelho, quando você se fala tentativa vermelha, veja que essa nomenclatura, tentativa vermelha, tentativa cruenta, a concepção, na verdade, é direcionada àqueles crimes, né, que o bem jurídico é a integridade física. Né? Esse é o raciocínio. Né? Esse é o raciocínio. Porque quando atinge a integridade física, sangra. Eu vou chamar de tentativa vermelha. Tentativa cruenta, cruenta vem de cruel. Ou seja, é cruel. Atingiu a vítima, sangrou. Cruenta. Cruenta, não é isso? Cruenta, vermelha, sangue. Bacana, legal, legal. Tá, então, professor, eu estou começando a entender que o examinador pode fazer uma pegadinha e eu estou começando a entender. Espera aí, na tentativa perfeita ou imperfeita, na perfeita há o esgotamento dos atos executórios. E na imperfeita, não há o esgotamento dos atos executórios. Mas tanto na perfeita como na imperfeita, a vítima pode ser atingida. Sim. Então, professor, a tentativa vermelha, ela é compatível tanto com a tentativa perfeita como a imperfeita, é isso. A tentativa vermelha é compatível tanto com a perfeita como a imperfeita. Porque eu posso realizar 2 disparos, atingir a vítima, posso continuar, a polícia chegou, imperfeita. Que eu não acabei todos os atos executórios. Ou eu posso realizar todos os atos executórios, atingir a vítima também. Entenderam? Se eu realizei todos os atos executórios, eu tenho a tentativa perfeita. Então, a tentativa perfeita também é compatível com a tentativa vermelha. Então, você pode ter a compatibilidade da tentativa perfeita e imperfeita com a tentativa vermelha. Ou seja, você pode não esgotar os atos executórios e a vítima ser atingida. Ou você pode esgotar os atos executórios e a vítima também ser atingida. Entenderam ou não? Bacana. Eu posso também, professor, realizar os atos executórios e a vítima não ser atingida. Sim. Eu posso, se eu esgoto os atos executórios e a vítima não é atingida... Peraí, professor, se eu esgotar os atos executórios, eu tenho perfeita, sim. E a vítima não foi atingida, sim. Então, há compatibilidade com essa tentativa, né, da tentativa perfeita com esse resultado da vítima não ser atingida. E quando a vítima não é atingida, professor, tem algum nome? Sim. Tentativa branca. Ou incruenta. Ah, tá. Legal. Rapaz, agora eu entendi o seguinte. A tentativa perfeita, ela é compatível com a tentativa vermelha. É isso? E também é compatível com a tentativa branca. E a tentativa imperfeita, professor, você falou também que eu posso atirar, né, e a polícia chegar, mas eu atingi a vítima, sim. Eu tenho uma tentativa imperfeita, sim. E eu também posso estar realizando os atos executórios, atirando, a polícia chegou, mas também não acertei, sim. É uma tentativa imperfeita, sim. E se eu não atingir a tentativa, é uma tentativa branca, sim. Então você vai verificar que a tentativa perfeita ou imperfeita é compatível tanto com a tentativa vermelha cruenta ou a tentativa branca ou incruenta. Deu para entender? Joga aí na tela. Joga na tela. Deu para entender isso? Deu para entender? Jogo duro, deu para entender, né? Bacana. Legal. Isso. Na imperfeita é isso. Circunstâncias alheias, tá? Circunstâncias alheias à vontade do agente. É imperfeita, mas no momento da execução. Legal. Bacana. Bacana. Legal. Posso continuar? Posso continuar? Vamos lá. Vou mandar o perceba. Tá tendo até calor nessa parada aqui. Vou tirar essa parada aqui porque o jogo tá duro. Perceba bem. Pega o artigo 14. Pega o artigo 14 da lei. Pega o artigo 14 do Código Penal. Pega aí. Valeu, Robson. Estava esquecendo.
perceba bem, artigo 14, pega o 14. Vamos lá, vem comigo, me ajuda, me ajuda. Me ajuda. Me ajuda. Artigo 14. Olha só o que fala. O 14, parágrafo único. Olha o 14, parágrafo único. Eu vou estar aqui em cima. 14, parágrafo único fala o seguinte. Salvo disposição em contrário, pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado, diminuída de 1 a 2/3. Então, eu posso diminuir a pena da tentativa de 1 a 2/3. Concorda comigo? Concorda comigo? Concorda? Concorda? Pois bem, segura a mensagem. Eu posso diminuir. Quando é que eu vou ter uma maior diminuição da pena? Na tentativa vermelha ou na branca? Veja que a maior diminuição da pena vai ocorrer, né? Você considerando, né? Se ocorreu a lesão ao bem jurídico ou não. Na tentativa branca, eu tenho tentativa. Pune-se a tentativa, tudo bem. Mas eu não atingi a vítima. Veja que a redução vai ser maior na tentativa branca. Na tentativa vermelha, a redução é menor. Por quê? Você se aproximou da consumação, ou seja, você chegou a atingir a vítima. Legal? Bacana? Chegou a atingir a vítima. Vamos lá? Isso é hora de ligar, não. Estou concentrado aqui. Pelo amor de Deus, não me liga de novo, não, porque agora deixa eu ligar depois. Entrou uma ligação aqui na hora que eu estava jogando duro. Entenderam, não? Na questão da consumação. Bacana, né? Então, na sua prova pode aparecer assim. Na sua prova pode aparecer assim, né? Veja que na sua prova pode aparecer assim. A maior punição, ela se dá na tentativa vermelha ou na tentativa branca? Meu irmão, 30 linhas. Você primeiro tem que, né, falar do instituto da tentativa, falar da terceira fase do intercrimes, né, falar que se constitui uma norma de adequação, subordinação imediata ou indireta, não é isso? A norma de extensão temporal, explicar e tal, e aí você vem falando, né, da tentativa do crime, da tentativa perfeita, imperfeita, você vai construindo, você tem que trabalhar no instituto, né? O examinador não coloca à toa, tá? E aí você vai colocar lá, não é a maior diminuição da tentativa branca. Você tem que explicar, né? Tem que explicar. O bem jurídico não foi atingido, não é isso? Aí o princípio da proporcionalidade, né? Eu não posso punir com a mesma pena aquele que atinge a vítima e aquele que não atingiu, muito embora tinha a intenção de atingir. Entendeu? Você tem que trabalhar o princípio da proporcionalidade. Aí você vem buscando. Beleza? Legal? Legal. Vamos lá. Bacana. Então fica ligado nessa questão da punição da tentativa. Legal? Na questão da vermelha ou da branca, isso pode cair na sua prova. Tá. Outra tentativa que eu queria falar, que hoje eu só queria falar desses nomes assim que aparecem na prova, que você não conhece, e aqui eu estou jogando duro com você. Tá escuro hoje. Tem que dar um sorriso aqui. Negão, né? Tá me vendo? A gente joga duro. Vamos lá. Aqui é raçudo, meu irmão. Aqui é negão. Joga duro. Tem papo de derrota, não. Que é guerreiro, né? Vamos lá. Top. É raçudo. Aqui não entra pra brincar não, parceiro, né? Pode me jogar aos lobos que eu retornarei liderando a matilha, né? Tem essa parada aí, um ditado, né? Não importa o ninho quando houver de águia, né? LFG, eu fui contratado por LFG, não. Sou contratado aqui em casa mesmo, na polícia. Não é contratado de ninguém, não. Vamos lá, então, né? Eu tento simplificar. Vou mandar o perceba. Vamos lá, me ajuda. Me ajuda. Segura as mensagens. Eu acho que o pessoal que perdeu essa aula agora de manhã, acho que vai ficar triste, hein? Eu acho que vai. Vamos lá. Se liga só. Pode aparecer na sua prova também, tá? Uma tal de tentativa supersticiosa. O que vem a ser uma tentativa supersticiosa? Perceba bem, né? Tentativa, terceira fase do intercrime. Esse professor, que seria então uma tentativa, né, supersticiosa. Tentativa supersticiosa é aquela tentativa em que você deseja o resultado morte da vítima,
Mas para isso você utiliza como meio, né? Uma magia negra, você utiliza como meio. O pessoal gosta de falar assim, vou falar aqui, uma feitiçaria, né? Veja, porque cada pessoa tem sua religião, eu não gosto muito de pessoal, ficar macumba, peraí, né? Olha lá, uma feitiçaria, não é isso? Uma bruxaria, né? Então veja bem, o Zuquilindo, né? A Zuquité arrumou um bombadão, fortão. O Zuquilindo, eu falo pra ele, Zuquilindo, você tem que dançar, aprender a dançar um tango, dançar um forrozinho, pra disputar, que o jogo é duro, hein? Os malandros aí, bombaço e tal, né? Bota aqueles cabelinhos assim e tal, aí tu fica só no relance, né? Eu falei, toca um sax, faz umas paradas aí, meu irmão. O jogo é duro, hein? Pô, a galera aí não tá brincando não, só os monstros, tudo fortão. Aí tu vem aqui no teu estilo, né? Pega teu chapéuzinho do samba, do Maicon e tal, joga. Aí tu manda o sambinha e vai embora. Tem que jogar duro, porque a concorrência não. Vem pra mim. Então, a Zuquité desmanchou com o Zuquilindo. Aí o Zuquilindo ficou muito bolado. Aí ele falou assim, eu falei assim, rapaz, eu vou num determinado local, não vou falar centro, porque cada um tem sua religião, vou num determinado local, e lá, né, tô sabendo que tem uma pessoa que faz uma bruxaria, eu quero que a Zuquité morra. Rapaz, ele foi lá e fez a bruxaria. Tu acredita que a Zuquité saiu à noite, carro bateu, não morreu, mas veja que ela sofreu lesões. E o desejo do Zuquilindo era que a Zuquité, né, ocorresse o óbito da Zuquité. Não ocorreu. Não ocorreu. E ele queria isso. E veja que era a intenção dele. Ele tinha um dolo, né? Mas veja que no momento dele entrar nos atos executórios, não é isso? Os atos executórios dele é um ato executório que eu vou considerar de irreal. É um ato executório irreal. Ou seja, uma coisa que não tem como ter nexo de causalidade, né, desse ato executório com resultado morte. Só na cabeça dele, né? É a crença dele. Beleza? Então vou chamar de tentativa supersticiosa. Alguns autores, e claro, né, todos os autores, dizem o seguinte: olha, a tentativa supersticiosa é um tipo de crime impossível, né? Tá, professor, seria um crime impossível por ineficácia absoluta do meio? Aí eu tenho que falar com você que as correntes doutrinárias divergem nesse sentido. Eu tenho o professor Luiz Flávio Gomes, né? Luiz Flávio Gomes, um grande mestre. E aí eu sigo a corrente dele, que ele fala o seguinte: olha, a tentativa supersticiosa é uma coisa. E a questão a questão do meio não ser eficaz é uma outra situação, né? Na questão de você ter uma eficácia absoluta ou relativa, é isso que ele fala. Ele fala porque, olha só, quando você vai falar na questão de o meio ser relativo ou absoluto, você só pode verificar isso após o resultado, né? Veja bem, né? Isso aí. A ineficácia ser absoluta, né? A ineficácia ser absoluta ou relativa do meio, né? Você só pode verificar isso no final, ou seja, no resultado. Perceba bem que um palitinho, né? Ele pode provocar a morte da vítima? Sim ou não? Sim. Professor, sim, porque depende da vítima. Se você tem um recém-nascido, esse palito, a ineficácia dele é relativa. Se você tem um adulto aí dentro da razoabilidade, né, você não vai ficar vigiando. Professor, mas um palitinho, se me colocar, não viaja. A razoabilidade, né? Veja que na questão do razoável, nas raias do razoável, né, na órbita da razoabilidade, você vai verificar que um palitinho é ineficaz, né, absolutamente para causar a morte de uma pessoa adulta. Então veja que eu tenho que... eu só vou verificar essa questão se o meio é idôneo ou não, né? Veja que eu só posso verificar no final. Então ele diz o seguinte, que você não pode fazer, né, essa confusão, né, do crime impossível pela ineficácia absoluta do meio, né, dizendo que é a mesma coisa da tentativa supersticiosa. Por quê? Porque ele fala que na tentativa supersticiosa você nem chega a verificar o resultado, porque de plano você já verifica que
não há possibilidade, né, do resultado acontecer com aquele meio. Ou seja, de plano, o que o cara utilizou? Uma macumba, eu não preciso ver o resultado. Não, macumba, pô, não tem como, né? Desculpa falar, uma feitiçaria, uma bruxaria, sei lá. Entenderam ou não? Tá. Já o professor Damásio Jesus entende o contrário. Ele entende, olha, o meio é ineficaz porque é uma feitiçaria, entendeu? Então, ele também entende que você pode resolver essa questão. Você pode jogar considerar crime impossível, mas com fundamento na ineficácia absoluta do meio. Deu para entender? Então, tem essas duas diferenças aí da tentativa supersticiosa. Beleza? Tá? Grande questão, você tem que estar muito esperto nesse detalhe aí que eu falei. Beleza? Deixa eu ver aqui. Tá, e quando eu falo assim, da tentativa, a diferença, na verdade eu queria falar a diferença da tentativa supersticiosa para a tentativa inidônea. Beleza? Para a tentativa inidônea. Você vai verificar que a tentativa supersticiosa e a tentativa inidônea são formas de crime impossível. Mas o Luiz Flávio Gomes ele faz essa diferença, que a tentativa supersticiosa não é a mesma coisa da tentativa inidônea. Por quê? Porque na tentativa supersticiosa, de plano, você já verifica que o meio é ineficaz. Na tentativa inidônea, você só vai verificar isso quando você for analisar, por exemplo, as condições da vítima. Né? Olha, era um adulto e o cara usou um palito. Então vai ser um crime ineficaz, né? Na questão do um crime impossível, na questão do homicídio, porque veja que um palitinho vai causar a morte da vítima. Legal, então? Bacana? Tranquilo? É claro, né, pessoal? Se eu estou falando aqui que o Luiz Flávio Gomes entende, se eu falei que ele entende que são formas de crime impossível, tanto a tentativa supersticiosa como a tentativa inidônea, mas a tentativa inidônea e a tentativa supersticiosa, para o Luiz Flávio Gomes, por exemplo, outros autores também pensam assim, há diferença entre elas, é isso que eu quero falar. Entendeu? Não é a mesma coisa. Agora, o Damásio Jesus já entende que a tentativa supersticiosa é um tipo de tentativa inidônea. Bacana? Legal, então? Bacana? Tá. Outro detalhe que eu queria falar com vocês. É só isso, né? Só isso. Então fica ligado nessa questão da tentativa supersticiosa, né? E já caiu em prova aí. Se o examinador perguntar a diferença da tentativa supersticiosa para a tentativa inidônea, você raciocina nesse sentido. Fala também que existe posicionamento que entende que a tentativa supersticiosa seria uma forma de tentativa inidônea, e tem doutrinador, tipo o Luiz Flávio Gomes, eu sigo a corrente dele, que entende que há diferença entre a tentativa supersticiosa e a tentativa inidônea. Porque na tentativa supersticiosa, eu já verifico de plano que o meio é ineficaz. Na tentativa inidônea, não. Na tentativa inidônea, eu tenho que verificar o resultado. É isso? Para verificar se o meio é absoluta ou relativamente ineficaz. Joguei duro. Bacana. Tranquilo. Legal. Bacana, então. A gente vai jogar duro ainda, falar um pouco de tentativa, né, no outro dia, claro. Aí fala de outros aspectos. Bacana? Fala dos crimes de atentado, né? Fala da questão lá que só pune, né, a tentativa do crime. O crime só é punido na forma tentada, né? Você tem legislação que fala sobre isso. A gente vai ver, legal? Senão a gente vai ficar falando a tarde toda de tentativa e eu tenho que prender, né, autores que gostam de roubar cachorro de outrem. Não é isso? Tem que correr atrás, galera. Bacana, então. Bomba de coração pra mim? Tem coração pra mim aí, sim? Tem muitos? Joguei duro hoje. Joguei duro. Bomba, 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 bomba. Bacana, né? Legal, legal. Estou ligado nessas ideias. Flagrante lá na DP. Joguei duro hoje. Eu vejo lá no meio. Massa. Bacana. Obrigado aí pelo carinho de vocês. A gente tenta aqui, pessoal, fazer um trabalho. É claro que para a gente que estuda o direito penal, se pega as doutrinas assim, uma visão muito complexa, né? Eu falo isso porque o que acontece? Vamos sair da faculdade, só sabia o que era legítima defesa, né? Só sabia o que era legítima defesa e mais nada. E aí, eu fico até feliz que a gente, né, outro dia, foi ontem, uma grande professora, né, que deu aula de legislação extravagante, ela deve assistir depois, que eu estou vendo que ela está me seguindo,
professora Angélica Glioche, né? Angélica Glioche, filha do grande mestre Glioche, tá certo? Tive o prazer de ser aluno, né? Da professora Angélica, da professora Lúcia, professora Patrícia, né? Elas pediram para não falar o ano, mas tudo bem, não vou falar não. Tem um tempo atrás. E veja que é legal, porque você vai olhando como a professora dava aula, né? Até hoje eu tenho aquelas fitas, né, que a gente, fita cassete que a gente gravava, né? Não tinha esse lance de periscope, nada disso. Ela deve lembrar muito disso. E ela agora está me seguindo. E legal, eu também estou seguindo. Então é legal, porque você é a maior responsabilidade, né? Você está aqui passando e tal. Então, professora, aí, obrigado pelos ensinamentos. Eu fiz um curso lá, né? Isso, das antigas. Tenho. Eu fiz o curso, no curso Glioche aí no Rio, até indico, né, espontaneamente, preciso puxar saco de ninguém. O professor Glioche é um professor de bom coração. Ele, não raro, eu já presenciei isso diversas vezes. O aluno chegava lá, não tinha dinheiro para pagar o curso. O professor Glioche falava o seguinte: você quer estudar? Então vai e estuda. Quando você passar no concurso, você vem aqui no curso e acerta com a gente. Eu já vi ele fazendo isso, né? E já vi alunos voltando e fazendo um pagamento do curso e tal. Então, fica o meu abraço, professor Glioche, né? Um curso também que não faz propaganda, você não vê propaganda. Curso Glioche, propaganda deles você estudou lá e você recebe uma carta, né? Dizendo os cursos que irão abrir. Você chega lá, você nem entra, porque lotado, sempre as salas lotadas. Isso, excelente professor, às 3, né? Às 3. E eu tive esse prazer, né? Angélica Glioche, segue lá, Lúcia Glioche e Angélica Glioche. Eu não sei se a Patrícia também tá. A Angélica é promotora no Rio, a Lúcia agora é da magistratura, né? Já tem um tempo, eu acho que depois que eu passei aqui, ela passou também, logo em seguida, magistratura. E a Patrícia também. Agora a Patrícia eu não sei se ela é Glioche, com L. Glioche. Isso, Glioche. As 3 são top. Lúcia eu considero uma das melhores professoras de Direito Civil. E outra coisa, pessoal, eu não preciso puxar saco de ninguém, não. Eu sou um cara que eu sou muito na minha, não entrei pela janela, fiz meu concurso, não fico puxando saco de professor A, professor B. Mas quem, assim, que eu sinto que joga duro, eu falo, aí joga duro, né? E as pessoas, assim, que eu procuro me espelhar. Eu acho que a gente não pode ficar brincando com sonhos das pessoas, né? Quem conhece minhas aulas aqui em Brasília sabe que eu não brinco com sonhos. A aula começa às 2 horas, a gente vai até 19 horas, só jurisprudência, ritmo frenético. Eu saio de lá acabado, porque é complicado, você tem que lembrar de muita coisa. E assim, eu jogo duro. Né? E outra coisa, se eu estou me propondo a fazer um trabalhinho aqui no Periscope, eu não vou trazer mesmice. Né? Eu vou jogar duro, eu não vou. Né? Venho aqui trazendo assuntos que realmente caem em prova, dando uma outra visão. Vocês também, não é só com a aulinha aqui do Periscope e do Zoom que você vai passar. É claro, você pega o que eu falei aqui, vai estudar, de repente o professor também pode cometer um erro, ninguém é infalível, né? Você dá uma olhada lá, não, o professor falou isso aqui, será que acho que o professor se equivocou. Deixa eu dar uma olhada em outras doutrinas, né? Dê uma olhada em outras doutrinas, acho que ele se equivocou sim. E até na humildade, pode mandar inbox, professor, não seria tal, né? Eu vou olhar, legal, vou fazer um periscope então, acertando, beleza? É claro que quando você vem para frente de uma tela, você faz um estudo antes, né? Você dá uma olhada, você faz um rascunho, igual meus rascunhos estão aqui, né? Você faz um rascunho para você não se perder, pelo menos eu sempre faço isso aqui, ó. Um rascunhozinho aqui e tal. Só para você olhar o tópico, né? Para você não se perder. Porque são detalhes, diversos detalhes, não tem como você lembrar tudo no momento, né? E eu sou um cara muito detalhista, eu gosto de passar os detalhes. E, enfim, a questão é essa, que às vezes você se confia muito em você, né? Não deixa um apontamento e tal, e aí você acaba se perdendo, né? Você acaba prejudicando o aluno, porque acaba tendo uma informação equivocada. Mas o aluno não pode tirar a responsabilidade de conferir o que todos os professores falam. Todos. Seja o Rogério Sanches, né, que a galera gosta aí, seja Renato Brasileiro, seja qualquer um. Você tem que conferir.
Né? O professor falou isso aqui, deixa eu pegar a doutrina, tal, deixa eu pegar o julgado, tal. Você tem que fazer, sabe por quê? Porque o Rogério não é infalível, o Renato Brasileiro não é infalível, o Ailton não é infalível, o professor Angélica Lioche não é infalível. Entenderam ou não? Então, nós somos seres humanos, né? Cometemos falhas. Fazer o que? A gente tenta acertar. Agora veja que ninguém vai para frente numa tela para querer sacanear o aluno. Vou passar uma informação errada para o aluno errar. Não é isso. A gente vem de boa intenção, né? Boa fé objetiva. Então é isso. A gente vem ajudar. Mas pode ser que cometer um erro, não sei. Isso pode ocorrer. Legal? Então, bacana, vou embora. Hoje jogou duro, né? Coraçõezinhos aí, diversos. Hoje eu acho que bombou. A gente colocou aqui, né? Que eu atualmente recomendo processo penal. Tem um livro do Navena, né? O nome dele? Acho que é Avena ou Navena, sei lá. Que eu dei uma olhada, achei legal o livro dele. Tem um livro do Renato Brasileiro também, bom. Só ficar esperto lá na questão quando ele fala lá que no inquérito você não produz prova. Isso aí, né? Vamos lá. Vamos lá. Posso ir embora? Posso ir embora? É o jacaré. Valeu demais. Valeu. Peraí. Caramba, já esquecendo. Palestra lá em Goiânia. Deixa eu falar para vocês uma coisa. Palestra em Goiânia, tá certo? Na verdade é uma palestra-aula. Eu vou falar do inquérito policial à luz da jurisprudência, tanto do STF e STJ. Eu vou jogar duro. Perceba bem que vocês não são mole, patrocinador. Não trabalha não. Perceba bem, tá? Quem não é de Goiânia, professor, eu não sou de Goiânia, será que eu vou poder assistir essa aula que você vai dar de inquérito policial? Né? Você vai falar do autorreconhecimento, você vai falar do auto de reconstituição, você vai falar da instrumentalidade do inquérito policial, você vai falar na questão do arquivamento indireto, não é isso? Você vai falar do arquivamento implícito, objetivo, subjetivo. Você vai falar do arquivamento do inquérito policial em face da cláusula rebus sic stantibus. Você vai jogar duro? Vou. Professor, mas eu não moro em Goiânia. Sim, mas você vai assistir. Professor, mas como é que eu vou assistir se eu não moro em Goiânia? Transmissão online. Bacana? Então o aluno vai poder comprar a transmissão online. Legal? Eu acho que vai ser vendido lá no site, não saber mais direito. A gente está fechando. E me parece que a transmissão online... Me parece que é R$ 49,90, transmissão online. E para quem vai lá em Goiânia, a gente conseguiu fazer um preço bacana, tá? Me parece aí que vai ser de R$ 35 a R$ 40 presencial lá. Mas acho que vai ficar indo dos 35, a gente está fazendo, porque tem um espaço lá do Auditório do Ministério Público, não é isso? A gente está fazendo lá de 35 a 40 e veja que é um local para 400 pessoas. Então vai bombar, que uma galera lá em Goiânia vai, meus seguidores. Eu vou falar 1h30, 2 horas sobre inquérito policial. Professora Carolina Brasil vai falar em relação ao direito constitucional às imunidades parlamentares. Bacana então, fica ligado, tá? Transmissão online, você vai poder, na sua casa, estar assistindo essa palestra lá. Legal? As inscrições, me parece que deve abrir amanhã ou depois, eu vou fechar isso hoje. Legal? Então, bota a demanda focada aí para mim ir embora. Para mim ir embora, ó. Para eu ir embora. É isso? Espera aí. Eu vou falar. Eu vou dar as informações aqui. Tem como um dia falar sobre review? Normal, pode abordar, pode pegar mensagem no Zap, isso aí o STJ já falou. Adelante focada. Joga o adelante aí.